Hoje, vamos explorar um tema fascinante e cheio de mistérios: o que aconteceu depois que Jesus morreu. Prepare-se para descobrir 5 eventos extraordinários que ocorreram logo após a crucificação de Jesus. Desde o rasgar do véu do templo até terremotos e ressurreições, esses acontecimentos não só marcaram a história, mas também carregam um profundo significado espiritual. 1. Quando Jesus morreu, um evento significativo relatado nos evangelhos do Novo Testamento foi o rasgamento do véu do templo em Jerusalém. Este véu separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo, do resto do templo onde os sacerdotes e o povo em geral podiam estar. Contexto histórico e teológico. O véu do templo era uma cortina pesada, simbolizando a separação entre Deus e a humanidade devido ao pecado. Seu rasgamento, de alto a baixo, na morte de Jesus, como relatado em Mateus 27,51, Marcos 15,38 e Lucas 23,45, é cheio de significado teológico. Acesso direto a Deus. O rasgamento do véu simboliza a abertura de um novo caminho para todos terem acesso direto a Deus. A morte de Jesus é vista como o sacrifício supremo que remove a barreira do pecado, permitindo a todos os crentes entrar na presença de Deus sem a necessidade de um intermediário humano. Fim do sistema sacrificial. Representa o fim do sistema sacrificial da antiga aliança, onde sacrifícios de animais eram necessários para a expiação dos pecados. Jesus é apresentado como o sacrifício definitivo e perfeito, cumprindo e encerrando a necessidade dos sacrifícios contínuos do templo. Universalidade da salvação. E a rasgadura do véu também simboliza que a salvação e o relacionamento com Deus não estão mais restritos a um grupo específico judeus ou a um local físico templo, mas estão disponíveis para todas as pessoas, de todas as nações, por meio de Jesus Cristo. Significado espiritual. O evento também é interpretado como um sinal de que Jesus é o novo sumo sacerdote que intercede por nós diretamente diante de Deus, como descrito na carta aos Hebreus 4,14 a 16 e 10,19 a 22. A sua morte e ressurreição abrem um novo e vivo caminho para a presença de Deus. Implicações para os cristãos. Para os cristãos, o rasgamento do véu do templo tem profundas implicações práticas e espirituais. Religiosidade interna. O foco desloca-se dos rituais e sacrifícios externos para uma fé pessoal e direta em Jesus Cristo. Comunhão com Deus. Encoraja os crentes a buscar uma comunhão direta e pessoal com Deus, com confiança e ousadia. Sacerdócio universal dos crentes. Reflete a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, onde todos têm o privilégio e a responsabilidade de se aproximar de Deus e servir uns aos outros em amor. O rasgamento do véu do templo na morte de Jesus é um momento carregado de simbolismo, marcando a transição da antiga aliança para a nova aliança. Ele simboliza a remoção das barreiras entre Deus e a humanidade, a abertura do caminho para todos terem acesso direto a Deus, e o fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Para os cristãos, é um chamado à intimidade com Deus, à confiança no sacrifício de Cristo, e ao exercício do sacerdócio de todos os crentes. 2. Quando Jesus morreu, a narrativa dos evangelhos menciona eventos dramáticos que acompanharam sua morte, incluindo um poderoso terremoto. Este fenômeno é relatado especificamente no Evangelho de Mateus 27, 51 a 54, onde se diz que a terra tremeu e as rochas se fenderam. Este terremoto não é apenas um detalhe geológico, mas possui um profundo significado teológico e simbólico. Contexto bíblico. No momento da morte de Jesus, conforme relatado em Mateus 27, 51 a 54, os seguintes eventos ocorrem simultaneamente. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e este ato simboliza a abertura do acesso direto a Deus, eliminando a necessidade de intermediários humanos ou sacrifícios contínuos. A terra tremeu. Este terremoto é visto como uma manifestação do poder divino e da significância cósmica da morte de Jesus. As rochas se fendiram. As fendas nas rochas podem simbolizar a quebra das antigas estruturas e a inauguração de uma nova era.
Túmulos se abriram. Em Mateus relata que muitos corpos de santos falecidos foram ressuscitados e apareceram para muitos na cidade santa após a ressurreição de Jesus, indicando a vitória de Cristo sobre a morte. Significado teológico e simbólico. O terremoto e as rochas fendidas na morte de Jesus carregam significados profundos. Impacto cósmico. A morte de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas um evento com repercussões cósmicas. O terremoto simboliza que a morte de Jesus teve um impacto que abalou os próprios fundamentos da criação. É uma demonstração do poder e da presença de Deus no momento da crucificação, indicando que algo de tremenda importância universal estava ocorrendo. Juízo e renovação. Os terremotos na Bíblia frequentemente simbolizam o juízo divino. O terremoto na morte de Jesus pode ser visto como um sinal de juízo sobre o pecado e o mal. No entanto, também pode ser interpretado como o início de uma nova criação. Assim como a morte e a ressurreição de Jesus marcam o começo de uma nova era de redenção, o terremoto simboliza a quebra das antigas estruturas e a inauguração do reino de Deus. Libertação e redenção. As rochas fendidas e os túmulos abertos podem simbolizar a libertação do poder da morte e do pecado. A ressurreição de santos após a ressurreição de Jesus serve como uma antecipação da ressurreição final, mostrando que a morte foi derrotada e que aqueles que estão em Cristo terão vida eterna. Testemunho e conversão. O centurião romano e os soldados que estavam guardando Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e os eventos que se seguiram, exclamando: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 2,54. O terremoto, portanto, também serve como um testemunho do poder e da identidade divina de Jesus, levando alguns dos presentes à fé. Implicações para os cristãos. Os cristãos veem o terremoto na morte de Jesus como um lembrete poderoso de várias verdades espirituais e teológicas. Poder de Deus é um lembrete do poder de Deus e da seriedade da obra redentora de Cristo. Novidade de vida simboliza a nova vida que Jesus trouxe por meio de sua morte e ressurreição, oferecendo esperança e renovação para todos os crentes. Juízo e graça reflete a dualidade do juízo sobre o pecado e a oferta de graça e redenção. Testemunho ao mundo é um chamado para que os crentes testemunhem ao mundo o impacto transformador da morte e ressurreição de Jesus. O terremoto e as rochas fendidas na morte de Jesus são eventos carregados de significado espiritual e teológico. Eles simbolizam o impacto cósmico da obra redentora de Cristo, a transição de uma velha ordem para uma nova, e a oferta de vida e renovação para todos os que creem. Para os cristãos, esses eventos são um poderoso testemunho do poder de Deus e da profundidade do sacrifício de Jesus, chamando-os a uma vida de fé, esperança e testemunho. 3. A ressurreição dos santos após a ressurreição de Jesus é um evento único e intrigante relatado no Evangelho de Mateus. Conforme Mateus 27, 52-53, logo após a morte de Jesus e o terremoto que se seguiu, os túmulos se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Este evento, embora breve na narrativa bíblica, carrega profundos significados teológicos e simbólicos. Contexto bíblico. A descrição em Mateus 27, 52-53 é única aos evangelhos e relata que os túmulos se abriram. O terremoto que ocorreu na morte de Jesus foi tão poderoso que os túmulos foram abertos. Os corpos de muitos santos foram ressuscitados. Estes santos ressuscitados eram crentes piedosos que tinham morrido antes da crucificação de Jesus. Aparição em Jerusalém. E após a ressurreição de Jesus, esses santos ressuscitados saíram dos túmulos e apareceram para muitas pessoas na cidade santa, Jerusalém. Significado teológico e simbólico. Este evento carrega múltiplas camadas de significado. Prova da ressurreição de Jesus. A ressurreição dos santos funciona como uma prova adicional e testemunho do poder da ressurreição de Jesus. Mostra que a ressurreição de Cristo tem um impacto imediato e poderoso,
começando a manifestação do novo reino de Deus. Primícias da ressurreição final. Os santos ressuscitados podem ser vistos como as primícias da ressurreição final, prefigurando a promessa de que todos os crentes ressuscitarão no final dos tempos. Eles são uma antecipação do que acontecerá a todos os fiéis no dia da ressurreição final, conforme Paulo descreve em 1 Coríntios 15, 20 e 23. Vitória sobre a morte. Este evento simboliza a derrota da morte pelo poder de Cristo. Ao ressuscitar os santos, Jesus demonstra que ele tem o poder sobre a morte e que a morte não tem a palavra final. Isso fortalece a fé dos crentes na vida eterna prometida por Jesus. Testemunho para a comunidade. A aparição dos santos ressuscitados para muitas pessoas em Jerusalém serve como um testemunho poderoso para a comunidade judaica da época. Este evento teria sido um sinal impressionante para os habitantes de Jerusalém sobre a realidade do poder de Jesus e a veracidade de sua mensagem. Interpretações e reflexões. A interpretação desse evento tem gerado várias reflexões ao longo dos séculos. Evento histórico ou apocalíptico. Alguns estudiosos veem este relato como uma descrição literal de um evento histórico, enquanto outros o interpretam como uma linguagem apocalíptica, simbolizando a transformação cósmica e espiritual trazida pela morte e ressurreição de Jesus. A linguagem apocalíptica é frequentemente usada na Bíblia para descrever eventos de grande significância espiritual. Natureza dos santos ressuscitados. Há debate sobre a natureza desses santos ressuscitados. Seriam eles ressuscitados em corpos glorificados, como o corpo ressuscitado de Jesus, ou teriam sido revividos temporariamente, como Lázaro, para testemunho e depois voltado a morrer? A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre este aspecto. Impacto na teologia cristã. A ressurreição dos santos reforça a teologia cristã da ressurreição e da vida eterna. É uma antecipação visível da esperança cristã de que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida com Deus. Implicações para os cristãos. Para os cristãos, a ressurreição dos santos traz várias implicações práticas e espirituais. Esperança na ressurreição reforça a esperança na ressurreição final e na vida eterna prometida por Jesus. Confirmação da vitória de Cristo fortalece a confiança na vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Chamado ao testemunho, inspira os crentes a testemunhar sobre o poder transformador de Jesus, assim como os santos ressuscitados testemunharam em Jerusalém. Reflexão sobre a vida e morte encoraja uma reflexão profunda sobre a natureza da vida, morte e a promessa da vida eterna. A ressurreição dos santos após a morte de Jesus é um evento extraordinário que carrega significados profundos e multifacetados. Ele não apenas serve como um testemunho poderoso da ressurreição de Cristo, mas também prefigura a ressurreição final de todos os crentes, simbolizando a vitória de Jesus sobre a morte e a inauguração de uma nova era de redenção e esperança. Para os cristãos, este evento é um lembrete poderoso da promessa de vida eterna e da esperança na ressurreição, fortalecendo a fé na obra redentora de Cristo. 4. A cena do centurião romano reconhecendo Jesus como Filho de Deus é uma das mais notáveis no relato da crucificação, destacada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Este momento simboliza a profunda revelação da identidade de Jesus, mesmo para aqueles fora da comunidade judaica. A declaração do centurião é carregada de significado teológico e espiritual, destacando o impacto universal da crucificação. Contexto bíblico. Nos evangelhos, o centurião romano é um oficial do exército romano responsável por supervisionar a crucificação de Jesus. A declaração do centurião é registrada em 3 dos 4 evangelhos. Mateus 27,54. Quando o centurião e os que com ele guardavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: "E verdadeiramente este era o Filho de Deus." Marcos 15,39. E o centurião que estava em frente de Jesus, ao ouvir o seu grito e ver como ele morreu, disse: "E verdadeiramente este homem era o Filho de Deus." Lucas 23,47. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: "E certamente este homem era justo."
Significado teológico e espiritual. Reconhecimento da identidade de Jesus. A declaração do centurião é significativa porque ele não era um seguidor de Jesus, mas um representante do poder imperial romano que havia condenado Jesus à morte. Seu reconhecimento de Jesus como Filho de Deus ou um homem justo reflete uma revelação espiritual extraordinária, indicando que a verdade sobre Jesus pode ser reconhecida mesmo por aqueles fora da fé judaica. Impacto dos eventos da crucificação. O centurião foi profundamente afetado pelos eventos sobrenaturais que acompanharam a morte de Jesus, o terremoto, a escuridão e possivelmente outros sinais descritos nos evangelhos. Estes eventos cósmicos extraordinários contribuíram para a percepção do centurião de que a morte de Jesus não era um acontecimento comum, mas um evento de significância divina. Universalidade da mensagem de Jesus. A declaração do centurião simboliza a abertura da mensagem de Jesus para os gentios não-judeus. A fé do centurião é vista como um prenúncio da futura missão da Igreja cristã de levar o Evangelho a todas as nações, rompendo as barreiras étnicas e culturais. Testemunho da verdade. O testemunho do centurião serve como uma confirmação externa e imparcial da inocência e santidade de Jesus. Vindo de um oficial romano, este reconhecimento adiciona credibilidade à identidade de Jesus como Filho de Deus, uma afirmação poderosa que transcende as acusações e o julgamento injusto que levaram à sua crucificação. Reflexões e interpretações. Conversão espiritual. A declaração do centurião pode ser vista como um momento de conversão espiritual. Embora não haja informações adicionais sobre ele nos textos bíblicos, sua exclamativa pode indicar um início de fé e reconhecimento da verdade sobre Jesus. Reconhecimento sob coerção. Este evento também pode ser interpretado como uma demonstração de que mesmo aqueles que inicialmente se opõem a Jesus ou são indiferentes podem vir a reconhecê-lo como Filho de Deus. O centurião, um representante do poder romano que executou Jesus, acaba por reconhecer sua verdadeira identidade. Sinal do reino de Deus. O reconhecimento do centurião pode ser visto como um sinal do advento do reino de Deus, que abrange todas as pessoas, incluindo os gentios. A crucificação, um evento que inicialmente parece uma derrota, é transformada em uma poderosa declaração da realeza e divindade de Jesus. Implicações para os cristãos. Para os cristãos, o reconhecimento do centurião traz várias lições e inspirações. A abertura à verdade encoraja os crentes a estarem abertos à verdade de Jesus, independentemente de suas origens ou preconceitos. Impacto do testemunho de Cristo. Lembra que o testemunho de Cristo tem o poder de transformar vidas e trazer revelações profundas, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Universalidade da fé, e destaca a natureza universal da mensagem cristã, que é destinada a todos, independentemente de etnia, cultura ou posição social. Humildade e reverência, inspira uma atitude de humildade e reverência diante da revelação de Jesus como Filho de Deus, reconhecendo a profundidade de seu sacrifício e a magnitude de sua identidade divina. A declaração do centurião romano após testemunhar a crucificação de Jesus é um momento profundo e simbólico que ressoa através dos séculos. Representa a revelação da verdadeira identidade de Jesus para todos, a confirmação da sua justiça e santidade, e o início do reconhecimento universal de seu papel redentor. Para os cristãos, este evento fortalece a fé na divindade de Jesus, inspira a abertura para testemunhar a verdade e sublinha a mensagem inclusiva do Evangelho. 5. O sepultamento de Jesus é um evento significativo relatado nos Evangelhos, que não só cumpre várias profecias do Antigo Testamento, mas também estabelece o cenário para a ressurreição. Este evento é descrito com detalhes em Mateus 27,57 a 61, Marcos 15,42 a 47, Lucas 23 2.50-56 e João 19,38 a 42. Dois personagens centrais nesse relato são José de Arimateia e Nicodemos, ambos membros do Sinédrio e seguidores secretos de Jesus. Contexto bíblico. José de Arimateia. José de Arimateia é descrito como um homem rico e um membro respeitado do Sinédrio,
que também esperava o reino de Deus. Apesar do risco pessoal e das possíveis repercussões, ele tomou a iniciativa de pedir a Pilatos o corpo de Jesus para um sepultamento adequado, em Mateus 27,57 a 58, Marcos 15,42 a 43, Lucas 23,50 a 52, João 19,38. Nicodemos. Nicodemos, que anteriormente visitou Jesus à noite para aprender com ele João 3,1 a 21, também participou do sepultamento. Ele trouxe cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus. João 19,39 a 40. Preparação e sepultamento. Preparação do corpo. José de Arimateia e Nicodemos envolveram o corpo de Jesus em lençóis de linho, junto com as especiarias trazidas por Nicodemos, conforme os costumes judaicos de sepultamento. Este processo de preparação do corpo com especiarias era uma prática comum para honrar os mortos e retardar os efeitos da decomposição. O túmulo novo. José de Arimateia tinha um túmulo novo, escavado na rocha, onde nenhum corpo ainda havia sido colocado. Este túmulo estava localizado em um jardim próximo ao local da crucificação, Gólgota. Mateus 27,60, Marcos 15,46, Lucas 23,53, João 19,41 a 42. O túmulo novo simboliza a pureza e foi providencialmente situado para cumprir as profecias. Cumprimento das profecias. O sepultamento de Jesus em um túmulo novo cumpre várias profecias do Antigo Testamento, especialmente Isaías 53,9, que afirma que o Messias seria com os ricos na sua morte. O ato de José de Arimateia, um homem rico, proporcionando um túmulo para Jesus cumpre diretamente essa profecia. Significado teológico e espiritual. A importância da morte de Jesus. O sepultamento de Jesus confirma a realidade de sua morte. Isso é crucial porque a morte real de Jesus é essencial para a doutrina da ressurreição. Sem uma morte verdadeira, a ressurreição perderia seu significado e poder redentor. A transição para a ressurreição. O sepultamento é o prelúdio necessário para a ressurreição. O corpo de Jesus sendo colocado no túmulo estabelece a narrativa da Páscoa, onde ele vence a morte e se levanta no terceiro dia. Este sepultamento sela o ciclo de morte e ressurreição, que é central para a fé cristã. A coragem de José e Nicodemos. A ação de José e Nicodemos demonstra uma coragem e fé notáveis. Apesar do perigo de se associarem a um condenado, ambos arriscaram suas posições e reputações para honrar Jesus. Isso serve como um exemplo poderoso de devoção e compromisso, inspirando os crentes a seguirem a Cristo sem medo das consequências. Implicações para os cristãos. A fé em ação. O exemplo de José de Arimateia e Nicodemos incentiva os crentes a praticarem sua fé corajosamente, mesmo em face da oposição. Seu cuidado amoroso com o corpo de Jesus destaca a importância de atos concretos de devoção e serviço. Esperança na ressurreição. O sepultamento de Jesus prepara os crentes para a celebração da ressurreição. O túmulo vazio se torna um símbolo de esperança e vitória sobre a morte, encorajando os cristãos a confiarem na promessa de vida eterna em Cristo. Provisão de Deus. O relato do sepultamento também mostra a providência de Deus. A provisão do túmulo novo de José de Arimateia, o envolvimento de Nicodemos com as especiarias, e a localização do túmulo próximo ao local da crucificação destacam como Deus orquestrou os eventos para cumprir suas promessas. O sepultamento de Jesus por José de Arimateia e Nicodemos é um evento carregado de significado teológico e espiritual. Ele confirma a morte real de Jesus, cumpre profecias antigas e estabelece a base para a ressurreição. A coragem e a devoção de José e Nicodemos servem como um exemplo inspirador para os cristãos, destacando a importância de viver a fé com coragem e devoção. Além disso, o sepultamento prenuncia a vitória de Jesus sobre a morte, fortalecendo a esperança cristã na ressurreição e na vida eterna. Esses 5 eventos, o rasgar do véu do templo,
o terremoto, a ressurreição dos santos, o reconhecimento do centurião romano e o sepultamento de Jesus são testemunhos poderosos do impacto da morte de Jesus. Eles não apenas marcaram a história, mas também simbolizaram uma nova era de acesso direto a Deus, a vitória sobre a morte e a reafirmação da divindade de Jesus. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos futuros conteúdos sobre a história e a espiritualidade cristã. Deixe um comentário abaixo sobre qual desses eventos você achou mais fascinante. Obrigado por assistir, e até a próxima!